Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Continuação do capítulo 16, Lucas está registrando também no capítulo 17 a segunda viagem missionária de Paulo. Ela começou no final do capítulo 15, passou pelo capítulo 16, lembrando que há uma cidade de destaque no capítulo 16, que é a cidade de Filipos. Quando entramos no capítulo 17, Lucas está registrando o avanço do trabalho missionário de Paulo e Silas em algumas cidades, mas ele dá destaque em 3 cidades no capítulo 17. No capítulo 18, vou antecipar uma informação que até o final da segunda viagem missionária, até o verso 22 do capítulo 18, há mais uma cidade de destaque na segunda viagem missionária, que é Corinto. Está no capítulo 18 e eu vou compartilhar alguns detalhes bem interessantes sobre a cidade de Corinto, mas isso no vídeo seguinte. Aqui, no capítulo 17, entre as cidades de Tessalônica, que é uma das cidades de destaque no capítulo 17, a segunda é Bereia e a terceira é Atenas. Ele começa no primeiro verso, registrando a presença de Paulo e Silas em Tessalônica, gasta um certo tempo na cidade de Tessalônica, prega o evangelho ali, e acontece uma mobilização contra Paulo e Silas ali por causa da pregação do evangelho, que na cidade de Tessalônica acaba gerando o que Lucas registra no verso 16, que é um texto muito conhecido, que muitos pregadores utilizam para falar do poder do evangelho, poder transformador do evangelho, não apenas salvando pessoas, mas também desestruturando obras da maldade, desestruturando uma sociedade que está toda impregnada em pecado, impregnada em mentira, impregnada em prostituição, e era o que acontecia na cidade de Tessalônica. E no verso 6, o verso diz assim: porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, : estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. O que aconteceu é que alguns judeus, na maioria, judeus, fariseus, se levantaram contra os apóstolos e contra a pregação do evangelho e mobilizaram em Tessalônica um levante contra estes homens. E sabendo que Paulo e Silas tinham ficado hospedados na casa de Jason, um homem em Tessalônica que creu na mensagem que Paulo pregava, Paulo e Silas pregavam, sabendo disso, estes foram até a casa de Jason com a intenção de capturar Paulo e Silas. Não encontrando Paulo e Silas, capturaram Jason e entregaram Jason às autoridades. Até o final do verso 9, você observa que Jason apanhou por causa do fato de terem hospedado os 2 apóstolos, e no verso 9, Jason saiu da prisão mediante pagamento de fiança, muito, muito interessante. Mas aí acontece essa declaração do verso 6, este poder de salvação, mas poder também de desestruturação de sociedades que estão todas impregnadas com pecado, prostituição e desonestidades e tudo mais. O evangelho causa isso. O evangelho mexe com as pessoas. Se o evangelho não transtornar o coração, se o evangelho não transtornar a alma, se o evangelho não transtornar a sociedade, famílias, vidas, então alguma coisa errada está acontecendo, ou então o evangelho não está sendo experimentado, interiorizado, encarnado. O poder transformador do evangelho não está acontecendo. Ele deve transtornar. Começa transtornando a nossa própria vida, o nosso próprio coração, por causa do governo do pecado que habitava na nossa vida, que existia na nossa vida. Quando o evangelho chega, ele desestrutura esse governo de pecado, essa sujeição
à carne, sujeição ao pecado, sujeição aos demônios, e o governo de Jesus passa a acontecer dentro de nós, e isso não acontece sem transtorno. A nossa vida é afetada, a nossa conduta é afetada, a nossa maneira de ver as coisas é afetada, tudo é afetado em nós. Quando o evangelho chega, tem que acontecer transtorno dentro de nós, e quando ele chega de fato com poder, acontece também transtorno fora de nós, no meio em que nós estamos. Isso aconteceu na cidade de Tessalônica. É evidente que quando a igreja se mobiliza numa cidade, quando os discípulos de Cristo andam no poder do Espírito em uma cidade, haverá também transtornos nessa sociedade, não para o mal, mas para o bem. Um povo que preza e vive na verdade vai transtornar um povo e uma sociedade que vive na mentira. Um povo, um grupo de discípulos de Jesus Cristo que caminha na honestidade, caminha na justiça, vai criar transtornos numa sociedade que tem um nível de justiça baixo, de valor baixo, e isso vai acontecer. Então, que aconteça na nossa cidade, na minha cidade, na tua cidade, esse poder transtornador do Evangelho através de nós. A segunda a cidade de destaque é Bereia, e em Bereia acontece algo também muito conhecido, muito interessante, que é o fato de Lucas mencionar que os habitantes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pelo fato deles pesquisarem aquilo que Paulo e Silas estavam pregando. Eles examinaram as Escrituras para conferir se a pregação de Paulo e Silas tinha coerência com aquilo que já estava registrado nas Escrituras Sagradas, e descobrindo que a palavra de pregação de Paulo e Silas tinha absoluta coerência com as Escrituras, então cederam os ouvidos e o coração para a mensagem do Evangelho, e também muitos discípulos nasceram na cidade de Bereia. É outro texto de destaque aqui na cidade de Bereia, na segunda viagem missionária de Paulo, que muitos pregadores utilizam, falando desta nobreza na atitude de examinar as Escrituras. De fato, isso é muito, muito importante para nós. Eu lembro que estes vídeos que fazemos têm o propósito de estimular você à leitura e ao estudo da palavra de Deus, e que Deus provoque esta nobreza em todos nós, que a geração de cristãos hoje aprenda a nobreza dos bereanos e também se dedique à leitura, ao estudo, ao examinar as Escrituras Sagradas, que aprendamos com estes bereanos nobres, sejamos nós também nobres assim. A terceira cidade de destaque, Atenas, está registrado entre os versos 16, é o final do capítulo, verso 34, e em Atenas acontece aquele episódio muito, muito conhecido de Paulo pregar no Areópago. Algo interessante, quando Paulo chega em Atenas, o começo do registro, aqui entre os versos 16 e 17, Lucas fala que Paulo ficou profundamente revoltado, ficou indignado com a idolatria que acontecia na cidade de Atenas, e ele foi pregar na sinagoga e também na praça, e aconteceu que alguns filósofos, verso 18, se interessaram em saber o que é que ele estava pregando, convidou Paulo e Silas para irem até o Areópago, que era uma área onde filósofos se reuniam, pessoas da autoridade da sociedade de Atenas, se reuniam também para conversar e discutir questões da sociedade, mas também para discutir filosofia, discutir temas que eram da atualidade. E Paulo foi lá e na caminhada viu que haviam muitos altares para muitos deuses em Atenas, e um que era dedicado ao Deus desconhecido. Paulo utiliza
esse elemento, essa ferramenta como uma ponte para falar de Jesus Cristo, assim prega o Evangelho, e também em Atenas muitos discípulos nasceram. Quando você lê, certamente vai degustar, vai apreciar o registro do trabalho missionário nessas 3 cidades. O que eu destaco também para enriquecer a tua leitura quando fizer, é o fato de que, apesar de Paulo ter focado nos gentios, cada vez que ele passava numa cidade, continuava procurando uma sinagoga. Isso também aconteceu em Tessalônica, Bereia e Atenas. Vai mudar um pouco o quadro no capítulo 18. Já houve um comentário de Lucas a respeito de uma declaração do próprio apóstolo Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, de dar ênfase entre os gentios. No entanto, havia uma estratégia de procurar as sinagogas, mas no capítulo 18 acontece um rompimento mesmo com um foco definitivo entre os gentios, mas isso a gente vai comentar no próximo vídeo. Então esse é um destaque. Um outro destaque que eu dou é que a segunda viagem missionária de Paulo praticamente aconteceu na região da Macedônia. Ele viajou por terra, saindo de Antioquia, viajou muitos quilômetros, mais de 1.000, provavelmente em torno de 1.400 quilômetros, até chegar na região da Macedônia, e concentrou seu trabalho missionário nessa região, nessas poucas cidades, passou por muitas cidades, mas ele focalizou algumas cidades e gastou tempo mais em algumas cidades. Eu vou fazer um resumo disso no final do próximo vídeo, quando finalizarmos o capítulo 18, finalizando também a segunda viagem missionária de Paulo. E então a gente observa isso, bem interessante. Ele saiu com a intenção de fortalecer as igrejas que tinham nascido pelo trabalho missionário da primeira viagem. No final das contas, o Espírito Santo levou eles para a região da Macedônia, que fica ao norte da Grécia, depois desceu para a parte sul, em Atenas e Corinto, no capítulo 18, e finaliza depois a segunda viagem. Então, são esses os destaques que eu dou nesse capítulo 17, e que você faça uma boa leitura do capítulo 17 de Atos, que seja muito abençoado, muito mais palavra, muito mais fé e ação, muito mais atos de amor. Deus te abençoe.